A gente destaca ainda a alta dos juros, a eficiência ou não desse remédio, muitas vezes chamado de remédio amargo contra a inflação. Está conosco o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez por participar. Obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Eu já começo perguntando para o senhor. O senhor acha que o impacto de um novo aumento vai favorecer o controle da inflação e também a preocupação que o próprio Arthur fala de que essa alta e as próximas altas também, todo esse cenário não possa prejudicar a economia brasileira? Bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriano, Luiz. Veja, concordo plenamente. A taxa de juros já subiu 12 vezes, chegou a 13,75, agora tem um ponto aí. Como bem colocado, o Banco Central deixou uma porta semiaberta para ver se sobe mais 0,25% na próxima reunião do Copom. Poderia ter parado de subir juros? Sim, poderia. Acontece que o governo está fazendo uma política fiscal expansionista. Ninguém está dizendo que essa política fiscal expansionista está errada, mas com essas benesses que entram na economia, acaba afetando a demanda agregada, afetando mais ainda o consumo. Como o Banco Central está querendo pisar no freio para controlar a atividade econômica e evitar que esse choque de oferta, aumento de preços, passe para toda a cadeia, ele tem agora que pisar no freio mais fortemente do que teria se não houvesse essa política fiscal expansionista. Mas é óbvio que, no curto prazo, existe, como a gente fala, um trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo não. Então existe o risco de exagerar na dose, mas como economia é uma ciência social, isso a gente precisa ver o que vai acontecer lá na frente, principalmente quem vai ser o presidente, o que eles vão fazer em relação ao teto de gastos, se vão gastar como se não fosse amanhã, e também em relação ao preço de commodity. Em relação ao preço de commodity, esse é um ponto baixista que levou o Banco Central a não subir mais a taxa de juros. Ele já colocou alguns fatores de risco. Óbvio, o fator de risco principal é a inflação global, mas ele destacou bastante que essa política fiscal, ela, de certa maneira, atrapalhou o contracionismo monetário. Vamos pensar num carro, uma pessoa está pisando no acelerador. Sim. E o Banco Central está tendo que pisar no freio mais fortemente para segurar a economia e segurar a inflação. Luiz Arthur Nogueira, sua pergunta. Professor, bom dia. O senhor destacou muito bem essa questão da expansão dos gastos públicos. E quando a gente olha os principais candidatos, todos defendem mais gastos no ano que vem, inclusive a manutenção do Auxílio Brasil em R$600. Nesse contexto, o senhor acha que hoje a gente paga aqui no Brasil um preço da incerteza política dentro dessa taxa de juros? Eu não tenho a mínima dúvida. Veja, todo mundo fala que economista, às vezes, ou quem defende maiores gastos fiscais, ele acaba usando a falácia, não, mas é pelo social. Mas uma coisa que causa estranheza é, com um orçamento de mais de R$1 trilhão, o que causa estranheza é não tem nada para cortar. Absolutamente nada para cortar. É simplesmente gastar mais e mais, usando a falácia do social. Não, mas é que são despesas obrigatórias que está na Constituição. Ora, quantas PECs nós já fizemos? Quantos programas de emenda da Constituição nós fizemos? É impressionante. O problema não é que vão mudar o teto de gastos. Vocês podem, o governo que entrar pode mudar o teto de gasto, que quer que seja. Mas é importante que nós, do mercado financeiro, e quem investe, que somos nós, sou eu, sou você que põe fundo no investimento, nós tenhamos pelo menos uma visão no final do túnel de que a dinâmica da dívida pública, a dívida do governo, a dívida do Brasil, não vai explodir. Se ela explodir, pode ocorrer, como aconteceu no passado, a relação promíscua entre governo e Banco Central e botar para emitir moeda. Isso vira uma Argentina, uma Venezuela. Ou seja, você pode gastar. A questão é a mesma coisa que a gente faz em casa. Eu quero gastar mais. Sim, mas acontece que o meu orçamento não sustenta. Então, o que eu vou cortar? O governo não fala nada. Eu não vejo nenhum governo falando, eu vou cortar para poder dar mais para o social. Aí fica difícil. Você gasta mais. Sim. E para financiar a dívida pública, com maior risco, você pede mais juros. Sua pergunta, Amanda Klein.
Professor, bom dia. Eu acho que isso expõe toda a ambiguidade, né? Esse atual pacote, essa política de estímulo fiscal com desoneração tributária, esse aumento da Selic, porque na verdade está dando com uma mão e tirando com a outra. Então está aumentando o Auxílio Brasil agora, desonerando os impostos agora, mas parte desse imposto volta no ano que vem, por exemplo, os impostos federais sobre os combustíveis. O Auxílio Brasil será mantido em R$600. Quem quer que ganhe o jogo? Acho que nenhum candidato fala de maneira contrária. O ex-presidente Lula ainda propõe, por exemplo, aumento do salário mínimo, já o presidente Bolsonaro quer corrigir a tabela do imposto de renda, mas ninguém diz o que vai cortar, né? Então, eu acho que o efeito perverso disso, o remédio amargo, é justamente essa alta da taxa de juros. Então, o que o senhor falou, um está pesando no acelerador, que é o governo, e outro está pesando no freio, que é a política monetária, é o Banco Central. Eu não consigo imaginar qual o cenário de curto prazo isso nos deixa, né? O que esse tipo de política pode acarretar a partir do ano que vem? Porque a gente já está vendo, por exemplo, a previsão de inflação subir, né? Quer dizer, foi cortada para esse ano, mas sobe para o ano que vem. Ou seja, essa ideia de que a economia está melhorando muito não se sustenta. Parece mais um voo de galinha. Não, você colocou muito bem, é um voo de galinha. Primeiro, a política fiscal, ela tem um impacto muito mais rápido do que a política monetária. Então, todos esses cortes de ICMS, esse auxílio, ele vem na veia, ele vem rápido. Então, ele acaba suscitando um aumento do PIB para esse ano, tanto é que as projeções chegam a 1,7%, 2%, só que no ano que vem, a hora que o efeito do remédio da política monetária for sentido na íntegra, você vai sentir a pancada que vai ser esse aumento. E provavelmente, como nós falamos, vai ter mais 25 basis points de aumento, e no ano que vem eu não vou ter tantas benesses. E acontece o seguinte, por exemplo, o que a gente chama de dinâmica da dívida pública? O custo de carregamento da minha dívida, ou seja, o quanto eu tenho que pagar da minha dívida, vai ser maior que meu crescimento econômico. Então, apesar de eu ter um superávit primário agora, descontando os juros da dívida pública, isso veio por causa da inflação, porque a minha arrecadação foi ótima. A minha arrecadação não vai ser tão boa ano que vem. Então, a gente estima que nós teremos um déficit primário, mais ou menos, da casa de 1%. E isso aumenta a dívida pública. Ao aumentar a dívida pública, qual é o jargão? Os juros, a curva de juros aumenta mais ainda, mesmo que o Banco Central não suba juros. Por isso que, para esse ano, nós temos um impacto enorme da política fiscal, ainda não chegamos no impacto enorme do contracionismo monetário, mas no ano que vem nós vamos sentir toda a força e o peso do aumento da taxa de juros, e como eu disse, a política monetária ela trabalha com uma certa defasagem. E o que é pior ainda, a curva de juros, dependendo de qual governo ganhar, se quiser rasgar completamente o arcabouço fiscal e não botar nada no meio que mostra alguma retidão fiscal, os juros sobem mais ainda, por isso que o mercado está esperando que o PIB para o ano que vem não passa de 0,5%, 0,6%, 0,7%. Professor, mais uma pergunta agora, Roberto Mota. Bom dia, professor. Essa questão que o senhor levantou muito bem de gastos de governo do Estado continua sendo um tabu aqui no Brasil. A gente viu, por exemplo, essas iniciativas de corte de impostos por parte do governo federal e geraram pedidos por compensação desses cortes. Ora, se há corte de um lado, compensação do outro, o resultado final é que a gente fica no mesmo lugar. A gente acabou de ver e comentar aqui o candidato do PT subindo no palco, no comício, e prometendo aumentar o salário mínimo todos os anos. E eu fiz justamente esse comentário. Se a inflação aumentar também, o salário vai ficar parado ou até cair. A gente já teve aqui no Brasil épocas em que a inflação superou 60% ou 80% ao mês. O senhor acha que essa memória da inflação não está mais na sociedade e as pessoas estão de novo dispostas a cair nesse conto de aumento nominal de salários, que no final das contas compram sempre menos? Veja, é possível, só que nós temos um problema aqui, que nem o Luiz acabou de colocar no começo, que nós temos a taxa de juros mais alta do mundo. Um dos problemas dessa taxa de juros alta é que nós temos uma coisa que nós trazemos lá de trás, que é o quê? Os preços administrados.
25% dos meus 400 produtos e serviços compõem IPCA, são bens e serviços administrados, energia elétrica, combustível, etc., que eles aumentam de preço de acordo com o preço anterior. Então, você aumentar o salário para cobrir a inflação não está adiantando nada, você está tendo uma ilusão monetária. É óbvio que você precisa cobrir, mas aí você acaba suscitando uma inércia inflacionária. Uma inércia inflacionária que não ajuda, apenas dá de um lado e tira do outro. Com mais taxa de juros, isso traz um menor crescimento econômico. Veja a Argentina. Então, quando algum candidato fala que eu preciso gastar para o social, não tem ninguém aqui contra o social. Não existe nenhum psicopata, sociopata contra o social. A questão é, como é que eu vou cortar de um lado? Eu não vejo nenhum candidato falar, olha, para fazer funding para esse aumento que eu quero ajudar o social, que é importante, que num economês tem a maior propensão marginal a consumir, eu vou cortar essas benesses. Mas o Brasil é um país cristão, então é sempre gasta, 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 sempre você quer ajudar o próximo e nunca corta, corta, corta. E é uma coisa que eu sempre ouço, o fato de ser teu direito adquirido não transforma as coisas infinitas. Então, mesmo que seja um direito adquirido, às vezes acaba o dinheiro. A coisa é simples. Da mesma maneira que eu trabalho com orçamento em casa, eu preciso trabalhar com orçamento do governo. Se eu não tenho dinheiro, eu vou emitir mais dívida. Eu vou no banco e pego mais dívida. Se eu falo para o meu banqueiro que, olha, eu vou gastar, hein? Vou gastar porque minha família está passando fome. Não me interessa o que você quer dizer. Eu vou gastar como se houvesse amanhã, não quero mais retidão fiscal. O banco vai virar para mim e vai falar, olha, então para mim você está mais arriscado. Eu vou cobrar mais juros. De novo, tiro de uma mão, dá para uma outra. Isso é capítulo 1 de macroeconomia. Sim. É impressionante como ou fala para a torcida ou realmente não entendem nada de macroeconomia. Professor, por fim, o senhor poderia deixar alguma dica para o eleitor interessado em economia nesse ano, que vai acompanhar os debates, as propostas dos candidatos? O que poderia melhorar, de fato, a economia? A gente ouve discussões sobre privatizações, sobre também as reformas, claro, administrativa e tributária. E Paulo Guedes falou ontem sobre uma possível taxação dos mais ricos para pagar o auxílio permanente de R$600. Seria uma boa ideia? Olha, precisa tomar cuidado com esse negócio de taxar os mais ricos, porque eu lembro do Gerard Depardieu. Quando na França falaram, vou pensar em tributar os milionários, todos os milionários já tinham mandado o dinheiro para fora. Então essas coisas às vezes podem não funcionar. Tributar o dividendo é outra conversa, aí pode ajudar. Agora, o que eu deixo de aviso, por exemplo, é cuidado com os discursos que levantam arquibancada, que todo mundo acaba gritando, vou gastar mais. É muito benéfico gastar mais, mas pergunte para o seu candidato de onde vai vir os recursos, se os recursos vão ser cortados ou não. Ou melhor, como você administra a sua casa, veja se o candidato vai administrar o Brasil como ele administra a sua casa, com uma retidão fiscal e não gastar mais e não se endividar mais e, como a gente sempre diz, não ficar enforcado no banco ou ficar enforcado numa dívida pública que não para de crescer, que já passou mais de 5,3 trilhões de reais e que no ano que vem o custo vai ser maior de carregamento por um crescimento econômico menor. Então essa é a dica para o eleitor ficar de olho. Como é que eu vou financiar toda essa gastança que todo mundo está prometendo? Conversamos com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado, bom dia a todos.